Tiene una impresión muy buena sobre la organización del evento y su importancia. Entonces, de tempos em tempos, vou olhar para Romina para que ela faça as correções. Isso dará um pouco de naturalidade à minha explanação, ficarei mais à vontade para que eu possa aproveitar o tempo escasso antes do almoço, para que possa transmitir a experiência brasileira, que é o principal objetivo da minha presença em Buenos Aires. A experiência brasileira em desenvolvimento e implementação do sistema de informação de custo para o setor público. Tendo roteiro, elementos de nosso diálogo, os tópicos, os itens que compartilho com vocês. Hablarei sobre aspectos gerais e preliminares de Brasil, enquanto uma introdução. Os processos de desenho e desenvolvimento e despliegue e implantação de projetos do sistema de custos. A obrigação e a utilidade. O despliegue em governo federal e as lições aprendidas. O interesse de organizações internacionais sobre o tema. A sensibilização e conscientização numa política nacional sobre custos e qualidade do gasto público. E, por último, o diálogo, a cooperação e o funcionamento em rede, múltiplos e diversos atores. Gostaria de colocar um pouco a minha exponência um pouco mais informal, para que possamos fazer a interação com a ajuda de Romina, e falar da importância da apresentação de Gerardo Una, que me antecedeu, e também do próprio Nelson, que ajudam a entender como que a informação de custos possa interactuar com esses dois pilares, dando uma visão mais sistêmica sobre o problema. Gostaria de também parabenizar os ladrões de Peru, porque não matam as pessoas e somente furtam. Temos que exportar esse aprendizado, esse conhecimento para o Brasil, que não terminar as fontes de recursos, não matando as vítimas. Muito importante isto. Muito aprendizado, Abelardo. E gostaria de compartilhar com você também as cores brasileiras e as cores argentinas, né? O verde e amarelo e o azul e branco. Como se Pelé e Maradona jogassem no mesmo time, numa convergência, que Messi e Neymar já jogam no mesmo time. Gostaria que jogasse no Boca Juniors, no River Plate ou no Vasco da Gama. Sim. Mas Nelson deu muito exemplo de futebol. Futebol não é uma recordação muito importante para mim nesse momento. Temos que um pouquinho de trauma da última Copa do Mundo. Bom, o Brasil é um país continental, não há dúvida. Não gastarei meu tempo expondo essa realidade, mas é importante a compreensão que temos os três níveis: nacional, subnacional e municipal. E a contabilidade de custos, ou sistema de informação de custos, tem que ser entendido qual é a entidade, em que dimensão se está desplegando ou implantando, fazendo a implantação desse sistema de custos. Então, em Brasil temos três níveis de governo, igual à Argentina, um país também federalismo, que tem as províncias, os municípios. Então, Brasil tem uma dimensão continental 1,6 da Terra e com oceano 5,7, sem oceano 21,5 continente americano e 47% Sudamérica. Esse é um número importante, mostra a dimensão do Brasil e como implantar um sistema de custo que dê conta da dimensão em que
em que instituição ela ocorre, no nível federal para todo o governo, em que nível de governo o projeto de implantação do sistema de custo está ocorrendo. Dado importante também que em Brasil temos a recaudação de impostos e os ingressos disponíveis para gasto. São dois momentos distintos. Há uma centralização na arrecadação e uma transferência para os níveis principalmente municipal. Transferência de recursos. Então, se o conceito de conta único, explanado por Gerardo Una, é importante para quem arrecada, mas há muita transferência de recursos para níveis subnacionais, e através de convênios. Como o sistema de custos resolve esse problema? Então, temos que entender que o sistema de custos se dá no nível de uma instituição de governo. Se é um governo federal, se é um governo estadual, se é um governo municipal, subnacional. Então, em que instância está o sistema de custos? É diferente em que instância está, que pode estar mais cercana do cidadão, mais próximo, mais cercana do cidadão. Sistema de custos do serviço público serve, por exemplo, para finalidade. Quais são as finalidades desse sistema de custos? Para que serve? Então, passarei bem rápido para ganharmos tempo. Proporcionar informação de gestão para apoiar a toma de decisões. Melhorar a gestão de sua unidade. Melhorar. J é muito difícil para nós brasileiros. E G também é muito difícil. Né? Você tem que ela pronunciar o J. Né? Melhorar. Melhorar. Isso é muito bueno. Melhorar a gestão de sua unidade. Proporcionar apoio com dados à formulação de plano plurianual, presupuesto e os planos sectoriais, aportando uma maior precisão e realismo às projeções financeiras. Isso é muito ligado ao tema de Gerardo Una e tema de Nelson. Não há sistema de pressuposto orientado a resultado, uma gestão orientada a resultado, sem avaliação de custos. É um sonho, uma coisa inatingível se não houver esse mecanismo. Algo inalcançável se não hubiera esse mecanismo. Muito graças. Permitir comparações entre os custos de los serviços prestados por las entidades públicas de la mesma naturaleza, tales como escolas, hospitais, etc. Custo serve para comparar serviços prestados de mesma naturaleza. É muito importante a identidade, a similaridade da naturaleza dos serviços. Outra vez, por que se deve implantar sistema de custos no setor público? É porque os governos tendem a aumentar a carga tributária. Em Brasil, saímos de algo em torno de 20,5% em 94 para algo em torno de 35% em 2012 e em 2015 estamos em algo com 37% do PIB. São recursos que são subtraídos, produto interno bruto, como chama em Argentina? PBI. Sim. Produto interno bruto, todo o total da riqueza que um país produz. 37% o governo subtrai da riqueza para prestar serviço. Sistema de custos é importante porque é mi dinheiro, é dinheiro que está com o governo. Vamos nesta mesma lógica, correto? Lógica, entender um pouco mais de detalhe. Sim, em Brasil. Percentagem de impostos sobre preço final. Produtos
não de primeira necessidade, mas uma motocicleta paga 44%, uma escova 34%, medicamentos em média 34%, recibo de água 24%, energia 48%, conta de telefone 46%, cigarrilho 80%, não é muito problema, né? Se quer fumar, tem que pagar imposto. Gasolina 53%. Sim, mas eu posso viver sem estes produtos? Sim, posso. Então nós vamos adelante. Produtos alimentícios básicos, isso é em Brasil. Carne de res e trigo, 17%. Arroz e grãos, 18%. Açúcar, 32%. Leite, 19%. Café, 20%. Macarrone, 18%. Sabão de lavar, 41%. Esse governo arrecada impostos muito ferozmente, muito duramente. Por que sistema de custos? Porque temos que saber que estamos financiando o serviço público com impostos. E é o cidadão que transfere recursos para o governo. Tem uma primeira conclusão. Stop. Alguém não entendeu? Todos estão entendendo. Muito bem, né? Vou querer meu diploma de falante espanhol. Essa é a primeira conclusão, né, Belardo? Quando um governo se faz cargo de seus custos, pode efetivamente. Essa é uma conclusão que nós vamos repetir. Oferecer um melhor serviço à população. Essa é a palavra correta? População. Em português é população. Oferecer mais serviços com a mesma carga fiscal. Manter os níveis de serviços para reduzir a carga fiscal. E melhorar a qualidade do gasto. Quando tem dois J e um R é difícil, né? J con R es una combinación difícil para él. La qualidade do gasto. Sim, para isto que serve o sistema de custos. Não é para calcular, como bem disse Nelson, quanto que gasta um gasto de energia da máquina de barbear do professor que está... Afeitar. Como chama? Máquina de afeitar. Afeitar, isso é muito bueno. Sim, mas é importante ter uma dimensão microeconômica, mas tem que estar ligada à dimensão macroeconômica. Añadir valor ao tributo pago pelo cidadão. É um grande reto, um grande desafio para nós brasileiros e um grande reto para vocês. Añadir valor ao tributo pago pelo cidadão. Isso é compromisso de governo, compromisso de Estado, sistema de custos, é para agregar valor, añadir valor. Bom, então passarei aqui uma visão macro dos passos necessários para que esta cultura esteja introduzida nos governos. Sim? Ok? Temos do lado esquerdo dúvidas sobre a eficiência do setor público. Do lado direito, custos devem ajudar a medir a eficiência do setor público. Temos dúvida se aqueles impostos são bem assignados e execução pelos governos. Custos servem para amenizar essas dúvidas. Temos que ter um conceito de gradualismo, de evolução na consistência com que o governo está tratando este tema. Então temos na primeiro estágio estándar a obrigação
de calcular custos. Ese sería el primer estadio, ¿sí? Estágio. Sim. Estadio. Standard, obrigação, normas, utilidade e necessidade. Temos que estar convictos, conscientes, convencidos desta necessidade. Convencimento e aceitação, difusão e capacitação da importância de se organizar o Estado para a mensuração dos custos. Para medir los costos. Para medir, mensuração, medir. Num terceiro estágio ou fase, temos o desenvolvimento e implementação, modificar sistemas informáticos de informações, pressuposto, planeamento, contabilidade, tesouraria, pago, finanças. A palestra de Gerardo Una, que trata da evolução dos sistemas de administração financeira, CIAF, em toda a América Latina, está muito nesta fase. Como entender a arquitetura, a estrutura do sistema de informações e como eles estão sendo utilizados para depois ter a cultura do uso, a cultura de uso das informações de custos, os casos práticos, realimentação e a evolução contínua. São fases que um governo ou uma entidade pública pode estar vivendo em fases distintas. É importante este pensamento. Um largo viagem começa com um primeiro passo. Não há necessidade de como se chama, apressar, né? No hace falta apurarse. Sim, para desenvolver projetos que não estão com raízes, com fundamentos muito sólidos. Em projetos de sistema de custos, é mais importante a direção sobre a velocidade. Sim? Projeto de custos também consome, demandam custos. E tem a relação custo-benefício muito bem já explanada, exposta por expositores anteriores. Essa é uma frase de um pensamento de Arquimedes que, para mim, é muito importante, que trata a problemática de implantação de custos em governo. Se falou em RP no sector público e a sua adaptação. O problema de governo de forma geral é do tamanho, ok? Por maior que seja a Petrobras, o Brasil é maior que a Petrobras. Desenvolver e a implantação de um RP na Petrobras é um grande, como chama desafio? Reto. Desafio. A que se refere com RP? RP é Enterprise Resource Planning, é uma sigla de RP. ERP. Todos entienden ERP es como se conoce a los sistemas de planeamiento de recursos de las empresas privadas. Sim. De comentário da exponência anterior, da pergunta como é o seu nome? Sim. Pergunta de Sebastião. Sim, é o tamanho do governo. Petrobras é muito grande. O Brasil é maior que Petrobras. Então, é uma multiplicidade de produtos, processos que um governo tem que gerenciar. Então, esse pensamento é muito importante para quem vai desplegar, correto? Desplegar, implantar, sim, implantação sim, de projeto de custos. Era a dimensão do problema. Então, dá-me uma palanca e um ponto de apoio e moverei o mundo. Essa é uma tradução que me ajudaram, não sei se ela reflete muito bem o que Arquimedes disse. Sim, refleja bem, se entiende. Não fui... me dê uma alavanca e um ponto de apoio e movimentarei o mundo. Sim, está perfeito. Perfeito.
sí. Então, não é problema de concepção teórica, é perfeito. Sim. O problema é de implantação, de capacidade. Em Brasil, costumo dizer, traga-me a alavanca. Tráiganme la palanca. Traga-me a palanca que ele põe a implantação. Ou seja, esse problema é de encontrar essa palanca, né? E trazer, movimentar e pô-la em operação. Sistema de custos é fundamentalmente um problema. Em governo, é um problema de Arquimedes, de compreensão do tamanho do governo e de bom senso no projeto. Un buen sentido o un sentido común. Sentido, sim. La metodologia. Passarei trechos que minha exponência ficará para vocês. Não passarei alguns trechos mais ligeiros. Mais ligeiro, para que a gente possa ir por almoço. Eu também estou com fome. Tiene hambre. Siga a visão sistêmica. Segue a visão sistêmica. Busca profundizar os pontos principais relevantes para a compreensão do problema. Segue a ordem lógica, como se produzem os fluxos de informação dentro do ciclo de gestão pública. A gestão pública. As áreas de controle interno, contabilidade, planificação, pressuposto e o sistema de custos são vistos de maneira interdependente. Acá há grande problema, porque em projeto de custo se ouve os sistemas, em Brasil se fala, os sistemas não se comunicam, não conversam. Aqui não sei se abram isto. Os sistemas de pressuposto não conversam com comunicam, interactuam com contabilidade não interactuam com pago sim, mas com patrimônio, com nómina, recursos humanos, sim, e com a gestão operacional, eles não conversam, os sistemas não conversam, os sistemas informáticos não conversam. O sistema não conversa com ninguém. Quem conversa é o gestor, são as pessoas que conversam. As pessoas não conversaram para definir os sistemas, sim? Então, não há conversa com o sistema. Esse é um grande problema, sair da visão individual para uma visão sistêmica. Entregar o poder que eu tenho da gerência da minha informação para compartilhar com os outros, com vocês. Esse é um problema de custos muito grande. A investigação a nível internacional demonstra que desenvolver um sistema de custos em sector público de maneira estandarizada para qualquer governo é bastante complexo. Isto se deve principalmente de maneira estandarizada, porque você pode ter um município ou uma instituição governamental, uma agência apurando custo muito bueno. O problema é de uma maneira estandarizada para todo o governo, de uma política de governo central para todo o Brasil, para todos os estados, para todos os municípios. Em Brasil são 5.667 municípios, não sei acá, mas são muitos municípios. Então, de uma maneira estandarizada. 2.000 municípios. 2.000. Estamos, pelo menos em municípios, estamos na frente. Por lo menos en municipios les vamos ganando, los brasileños a los argentinos. La dificuldade de manter um esforço contínuo em el uso de informação de custos. Custos são projetos que vêm e vão, são modismo. Sim? E fica custoso também. A ausência de sistema de contabilidade aplicados ao sector público bajo o regime de devengado. Esse é um problema. O sistema de custos é muito bueno quando você tem uma boa contabilidade. O problema, verdade, é que para ter uma boa contabilidade, há necessidade de ter um bom sistema de custos. Isso é como chama, é um círculo virtuoso. 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 Sim. Sim.
Isso é muito importante, essa integração. A dificuldade de trabalhar com equipos intersectoriais. As pessoas são muito independentes e o sistema de custo surge da interação dessas dimensões. A investigação a nível internacional mostra também outras coisas. Aqui vamos fazer um pequeno, em Brasil chama sumário, sumário, resumen. um pequeno resumo dos tópicos que vão vir adelante. Por que a FMI está interessada em apoiar o desenvolvimento dos sistemas de custos? Necessidade de consenso antes de iniciar o desenvolvimento. E quais são os desafios e como superá-los? Rapidamente passaremos por esses pontos. Este é que Abelardo pediu para que eu falasse um pouquinho sobre o que eu e Israel Faibron apresentamos em Brasília no Congresso. Vamos passar mais ligeiro. O FAD do FMI ha proporcionado apoio por meio de projetos de assistência técnica em los distintos países para, via de regra, pressupostos por programas e resultados, já bem explicado por Nelson, estrutura de gasto de médio prazo, sistemas integrados de informação de gestão financeira, os CIAFs, expostos, es correto, explicado por Gerardo Una, que foi meu companheiro, meu amigo de trabalho em São Paulo. A adoção de normas internacionais de contabilidade no sector público. Então, a FMI apoia projetos dessa natureza. No entanto, Sin embargo, não havia entre os projetos de assistência técnica um projeto de desenvolvimento de um sistema de custos com estas características, com estas dimensões. Então, o FMI se interessou pela experiência brasileira devido ao seu grau de complexidade. O sistema pressupostário, por resultado, tem uso limitado se não há suficiente informação sobre o custo dos bens e serviços, análise de impacto e a rentabilidade. Não pode desenvolver-se em ausência de informação fiável sobre o custo dos programas. Isso é uma constatação do próprio Fundo Monetário Internacional, muito bem já explanada por Nelson. Não há consistência em gestão no pressuposto por resultado, sem informação de custo como subsídio para a toma de decisões. O projeto de custos está em la intersecção de várias iniciativas e também poderia motivar as melhoras em estas áreas. Então, seria uma experiência brasileira e uma interação, um compartilhamento com outras experiências para que a gente pudesse ter, que nós outros pudéssemos ter esse consenso. Que esse consenso muito óbvio, mas é importante para vocês. A metodologia deve ser útil, factível e que pudesse implantar em um espaço de tempo relativamente curto. Esse é um projeto que Nelson falou, governos são transitórios. Então, se você tem um projeto que é mais de 5 anos, 6 anos, provavelmente mudança de governo, mudança de partido, há uma necessidade de colocar uma marca nova e, geralmente, via de regra, é desfazer o que o outro fez. Cuando se cambia de gobierno o de partido, a veces la regla es deshacer lo que el otro hizo. Sí, por isso que projetos de custos geralmente fracassam, porque não há uma continuidade. Então você tem que em Brasil chamamos de aproveitar a janela de oportunidade. Aprovechar la ventana de oportunidad. Ventana, é muito bueno. Isso é uma ventana, isso como é que chama?
tela de computador, é uma Pantalla. pantalla. Eu confundo um pouco ventana com pantalla. Mas aproveitar uma ventana de oportunidade num governo e fazer um projeto que caiba dentro do governo, entregar os primeiros resultados dentro desse governo, para que ele possa não ser descontinuado por um governo novo. Essa é uma percepção de conhecimento muito importante nesse projeto. También. É sostenível, deve ser sostenível, tem credibilidade e aceitação. Essa informação seja utilizada em la toma de decisões em los distintos níveis de gestão e seja capaz de ser implementado, ajuste lá a realidade. É isso que eu acabei de dizer. Tem que ser capaz de ser implantado, implementado, aderente, ajustado à realidade. Bom, quais são os desafios e como superá-los? Sim, muito simples. De la teoria a las ações. De Arquimedes, a construção teórica é imperfeita. Como fazer isso na prática? Implementação. Temos que sair da teoria de la teoria a las ações. Temos que migrar. E temos que ter especialistas teóricos e temos que ter especialistas em processo de implantação, em processos complexos, que haja um grande grau de interatividade entre múltiplas dimensões. Temos que ter capacidade organizativa, manter a cooperação de los órgãos, conseguir o apoio de los directivos, de los organismos e departamentos. Comunicação, comunicação e comunicação. Esse é um desafio permanente. Há muito, como minha exponência, muito problema de comunicação. Rapidamente, Abelardo, falar sobre a cronologia de processo de custos em governo brasileiro, governo federal, só para ter uma compreensão que isto não se faz, como se diz, rapidamente. No se hace, claro, de um momento a outro, na hora. Sim, na hora, estalando os dedos. Não é uma coisa instantânea. Temprana é próximo. Sim, próximo em tempo. Em tempo, isso é uma coisa temprana, não é uma coisa antecipada. Antecipada. Eu passarei bem mais rápido, sim, só para mostrar que não é uma coisa temprana em termos de tempo. Lei 4.320, 1964, é a Lei de Finanças Públicas brasileira. Já na secção 99, obrigava a se manter a contabilidade especial para cálculo de custos, em 1964. Em 67, uma lei muito importante, um decreto-lei 200, no artículo 79, dizia que o contador deverá evaluar o custo de los serviços para poner de relieve os resultados da gestão, em 1967. Passando um tempo mais, um salto, um tempo, fazendo uma ponte entre 1967 e 2000. Um puente, não? Uma lei complementar muito conhecida em Brasília, chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que todos os países, depois do processo hiperinflacionário, foram submetidos a essa lei. E o Brasil não é diferente. No artigo 50, estabelece no parágrafo 3º, a administração pública manterá sistema de custos que permita a avaliação e monitoreio de las dimensões pressupostária, financeira e patrimonial. 2000. Mais adelante, 2001, uma lei que trata da organização da contabilidade brasileira do ponto de vista do governo central, nível federal, preconiza: o sistema federal de contabilidade está desenhado para reporte dos custos dos
programas e unidades de la administração pública federal. Em 2001. Em 2004, Abelardo, o Tribunal de Contas da União, que eu não sei como o paralelo aqui, disse: pessoal, vocês estão desde 64 dizendo que é para fazer, e por que não está pronto? Sim. Sim, rendição de contas, né, o órgão máximo de rendição de contas, através da sentença 1078, determina a adoção de medidas para que o governo federal pueda ter mais temprana possível, desde 64 estava na legislação, mais temprana possível de los sistemas de informação de custos. Isto está descumprindo a legislação brasileira. Esto no cumple la legislación brasileña. Sim, não cumpre. Descumprimos. 2005, o governo edita um decreto que repete a sentença do Tribunal de Contas, solamente para dizer: estamos fazendo mais uma vez uma lei, um decreto, uma sanção. Não sei se a palavra decreto existe, sim, é o mesmo. Qual a conclusão desta fase? Um sistema de custos não se despliega, é correto? Não se implanta, não se implementa por decreto ou por lei. É muito mais difícil. Não se cambia a cultura de uma organização alterando os organogramas simplesmente. É um processo vivo. É um processo complexo e complicado, porque estamos tratando de pessoas que estão sendo avaliadas sistematicamente com a informação de custos. Sistema de custos é muito bueno para vocês, para mim não preciso. Vocês precisam de sistema de custos. Na verdade, preciso saber quanto você está gastando, se você está gastando com eficiência. Eu não preciso que você saiba se eu sou eficiente. Sim? É um problema de comportamento. Então, se em Brasil a Corte de Contas máxima, se vocês solamente trabalharão na legislação, enquanto vocês implementação destes. Então, somente em 2010, o governo federal teve assim, coragem de dizer: estás pronto uma primeira versão do sistema. Está lista a primeira versão do sistema. Sistema de custos também serve para desculpas. Desculpas é correto? Desculpas, sim. Eu costumo dizer que a gente diz que faz gestão por resultado, mas na verdade gerimos por desculpas. Não tenho isto, não posso entregar resultado. Não tenho recursos humanos capacitados, não lhe posso entregar resultados. Não tenho sistemas de informação de custos, não posso mensurar custos. Não tenho isto, não tenho aqui. Nós gerimos mais por desculpas do que por resultado. En realidad hacemos todo más por disculpas que por los resultados mismos. Então, em Brasil, o primeiro ganho de governo foi: não admitiremos mais desculpas de que se não se medida, se mida custos, porque não se tenha sistemas. Estaremos com sistemas em 2010. Então, encontre outras desculpas, porque o governo entregará a usted. Claro, ¿sí? Hay un sistema, busquen otra excusa, es lo que se dijo en 2010. Em 2010, e aqui tem uma foto, temos que agradecer a Nelson Machado, que esteve aqui na primeira ou na segunda jornada, explicando o modelo conceitual lógico, que foi oriundo muito da sua tese de doutoramento na FEUSP, Doctorado. Que foi colega de como se diz, turma, de classe, de grupo, de Nelson Machado, e estou aqui como testemunha dele na foto. Testigo. Como chama? Testigo. Estou como testigo e esse de como chama maior, de persona mais alta, é o presidente do Tribunal de Contas, que estava cobrando a sentença em 2004. Então temos a coragem de entregar um ofício para o Tribunal de Contas dizendo: aqui está o sistema de custos. Então,
o presidente do Tribunal de Contas chamou a equipe para... Agora podemos começar a auditar? Calma. Tem um ofício para você de implantar o seu próprio sistema de custos? Também. Você também é governo. Antes de saber qual é o custo de um processo do Ministério de Educação, é preciso saber quanto custa os processos de auditoria do Tribunal de Contas. Isso tomou-lhe um choque. As equipes podem voltar, que nós temos que estudar um pouco mais. Então, esse é um dilema muito grande. Custo para quê? Para mais uma cobrança no pescoço do gestor? Não. Essa é uma ferramenta de gestão. Então, temos que trabalhar comportamento. A partir de 2010, nós projetamos como gostaríamos de ter em Brasília em 2010, 2015, 2020, para frente. A partir dessa entrega, o que precisa ser agora? Então, é criação de comitês de análise e validação de informação em todos os ministérios e poderes, que custos é para legislativo, judiciário e executivo, não somente para executivo. Judiciário é mais... Tem que em Brasil se chama caixa preta, não sei se aqui é o sistema judicial. Quando você tem pouca transparência de informação, se chama caixa preta. É que do avião quando cai tem uma caixa preta. Sí, cuando hay poca transparencia en la información, ellos le llaman caja negra. Caja negra. Y pregunta si acá es igual, si se refieren del mismo modo, ¿sí? Sí. Então, seria algum ministério que tem mais dificuldade de prestar a informação ao cidadão. Isso é natural. Eu também não gosto de prestar informação da minha casa, né, se eu estou indo bem, né? Isso não tem nada a ver com isso. Se quando estamos tratando da coisa pública. Bom, né, temos que formação e capacitação. Muita coisa aconteceu a partir, adelante de 2010. Norma brasileira de contabilidade de custos pelo Conselho Federal de Contabilidade, editada em novembro de 2011. Tive o prazer de participar do comitê que elaborou a norma. O próprio Ministério de Hacienda em Brasília começa a normatizar. Olha, se eu estou implementando, os estados e municípios também podem. Em Brasília, o governo federal é normatizador de outros níveis de governo. Então, em estados e municípios, daí a experiência em São Paulo, logo em seguida do governo federal, começamos a fazer congresso de custos para disseminar essa cultura. Então, desenvolvemos prêmios de artigos científicos e de reporte de experiência. Então, que eu vou mostrar aqui a vocês, estamos na 5ª edição em Brasília. Estão todos convidados. A Abelardo vai fazer um esforço de mandar umas 10 pessoas em Brasília. Vocês pagam a passagem, né? Estão todos invitados, né? Sim, as inscrições são gratuitas. E, concomitantemente, entregamos um prêmio para mostrar que a filosofia não era punir o gestor, mas era você que está calculando, mensurando, medindo custos, tem que ser aplaudido antes de tudo. Não deve ser avaliado no primeiro momento. Você deve ser aplaudido. Porque se você está calculando, é porque você precisa de ajuda e quer ajuda. Ninguém calcula para esconder. Tem que ter a consciência cidadã que você deve buscar uma oferta de serviço mais eficiente. Então, nós temos, em média, $10 mil de prêmio em 3 categorias. Estudantes de graduação, aqui, formando cultura, os profissionais graduados e pós-graduados e os servidores públicos que têm relatos de experiências. Isso é um estímulo para que as pessoas comecem a medir custos. Em Brasília, só para mostrar, já estamos bem no finalzinho já, para o almoço, mostrar que nós temos uma proposta para o Brasil, sendo uma proposta abrangente, abarcativa. Fazer seminários no Brasil é muito grande. Temos que ir no norte da Amazônia, em Belém, Manaus, sim, fazer seminários regionais, conversar com as pessoas. Nossa chama
minha equipe, nossa equipe, trabalha em conjunto com o Conselho Federal de Contabilidade, com a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Hacienda em Brasília, montando grupos com intercâmbio com universidades, viajando ao Brasil explicando a necessidade. Então, a edição de 2014, fomos a 5 regiões brasileiras: Nordeste, Fortaleza, Ceará, Sudeste no Rio de Centro-Oeste em Mato Grosso, no Sul, em Porto Alegre, muito cercano de Buenos Aires, e em Rio de Janeiro, região Sudeste. Edição de 2015, já fomos em São Paulo, estaremos em Florianópolis, dia 17, expondo esta problemática. Isto todo converge para um congresso de custos em outubro, todo ano. Sim, rapidamente, tenho que falar do modelo de implantação. Infelizmente, tenho que dar uma corrida, sim? Meu propósito não é explicar tecnicamente as coisas, mas mostrar mais culturalmente como isso se dá, que eu acho que é tão importante como a técnica. Vocês podem me chamar por uma outra oportunidade para que eu faça uma exponência da parte técnica mais lentamente e não concorrendo com o almoço, que é mais uma concorrência más fuerte. Si no quiere competir con el almuerzo porque el almuerzo es un competidor más fuerte. Modelo de implantação. Vou passar rápido, tá ok, Blan? Sim, solamente tenho que seguir 13 passos. Primeiro, o que o mundo está fazendo? Quais são os estudos comparativo mundial? Em Brasil chama-se, será que nós estamos fazendo uma jabuticaba brasileira? Essa é uma fruta que a gente acha que só tem em Brasil. Sí, hay una fruta que es la jabuticaba que solamente existe en Brasil. Pode ser que tenha na Argentina e a gente não saiba. No, no hay. Qual é o marco conceptual? Sim, quais são as diretrizes do modelo de custos? Aproveitamos muito das experiências acadêmicas de Nelson Machado, que fazemos uma homenagem a Nelson Machado por ter ajudado que o Brasil tenha um sistema de custos, através das suas reflexões teóricas. Temos que fazer os ajustes contábeis. Foi dito aqui que podemos ter debengado pleno, caixa ajustado. Temos que trabalhar com a contabilidade no seu estágio atual. Não podemos imaginar que a contabilidade será perfeita para termos custos. Temos que encaixar custos dentro de uma realidade contábil atual e temos que fazer ajuste. Este talvez tenha sido a experiência brasileira mais, o ponto central que permitiu calcular custos. É entender que tudo isso a partir do momento contábil atual. Sim, o próprio Abelardo já adiantou. Como medir as unidades físicas num governo muito grande que oferece aula, seguridade, educação? Como medir isso? Muito difícil. Então, temos que pensar um modelo de harmonização dessa dimensão física. Isso foi pensado. Tem uma dimensão física operativa, operacional, que eu chamo em Brasil chão de fábrica, onde as coisas acontecem. El piso de la fábrica, le dicen en Brasil, a esta parte. O ninho é ensinado nas escolas, onde um leito de hospital é ofertado no piso da fábrica. Então, nós temos uma dimensão física operacional. Quais são os sistemas que dão suporte a essa mensuração? Então, temos que interagir tecnologicamente, produzindo uma plataforma barra. Eu não sei se você fala em espanhol, plataforma barra, quer dizer, um sistema mainframe e plataforma barra. Os técnicos de TI, talvez a palavra não esteja bem colocada, mas é uma base de dados mais amigável. Sim? Temos que construir essa base de dados. Então, temos que a complexidade do sistema de planeamento, pressuposto, contabilidade, nómina, contratações, cadastro de unidades, porque o governo é assim, em Brasília temos 33 ministérios, 34, 35, o ministério pode, amanhã, um ministro cai, ele
funde um ministério com outro? Claro. Que tenemos 33 ministerios en Brasil y si mañana se baja un ministro, a ese ministerio hay que fusionarlo con algún otro. Estou falando 33, mas eu não sei se é 39, 37, 38, porque a cada dia sai um ministro e é incorporado pelo outra agência. Dilma admitiu uns 2 ministros antes de eu vir para cá. Então, eu não sei se... Sí, no sabe bien el número. Não sei bem o número. Mas esse é o governo é dinâmico, sim? E essa complexidade tem que ser traduzida numa linguagem mais acessível ao usuário final. Temos que fazer uma adaptação de linguagem, juntando os mundos financeiros dos sistemas chamados estruturantes em Brasil para o mundo operacional. E este círculo em Brasil se convencionou chamar de rodoviária, assim, são os ônibus que... Sí, como estación terminal. Estação terminal, que parte os dados financeiros de cima para baixo e subem upload de dados físicos operacionais para a plataforma de conciliação ou terminal rodoviário. Sim? Para um entendimento mais adequado dessas dimensões. Então, você tem passos importantes no projeto. Temos que tratar tecnologicamente, temos que tratar tecnologicamente com tecnologias modernas de web services para fazer integrações. Temos que tratar dessa coisa que eu falei, que o governo é um órgão, uma entidade dinâmica. As estruturas mudam e eu tenho que fazer séries históricas comparativas. Como tratar isto? Em sistema de custos, não posso mudar, cambiar, muito bem. Não se desenvolve um projeto de custos sem considerar o grupo 9, grupo de usuários e grupo de informações. Temos que saber, em Brasil, de novo, é difícil por causa do tamanho. Em Brasil, essa plataforma que eu coloquei, que está um pouco, parece em Brasil chama uma aranha, cheia de pernas. Sim. Mas eu posso desenhar mais adequadamente mostrando sistemas, né? Aqui seria a rodoviária onde os infraSICs, os sistemas operacionais de gestão, mandam informações para o sistema de custos. As variáveis financeiras, estou apontando para cá como se vocês estivessem vendo, né? Mas aí, tem que apontar. É por ali, ó. Aí. Tem os infraSICs, que são a gestão operacional, mandando informações para o SIC, que são a variável física. A variável financeira vem dos sistemas estruturantes de governo, CIAFEM, sistema de recursos humanos, sistema de pressuposto, outros sistemas de patrimônio e orçamento. De pressuposto. De pressuposto. Tendo que essa confusão toda pode ser desenhada de forma mais lógica, desse jeito. Sim? Dessa maneira. Bom, como eu disse, Belardo, eu vou passar para não explicar tecnicamente, porque ficaria muito demorado. Tendo que fizemos pesquisa na administração pública para entender os grupos de usuários, os grupos de informações. Essas pesquisas estão aqui, não vou explicar para ganhar tempo, mas lá a informação de custo deve para estar formatado para o controle de quem? Externo, interno, do gestão, tendo que as preferências são para a gestão. Eu falei em 13 passos, nós já estamos no 9, o 10 é rápido, eu tenho que ter um protótipo, é diferente de ter um piloto. O protótipo guarda a característica do todo. Necessitam um prototipo que guarde as características de todo. Sim. Estava falando com a Romina num curso que falei em Quito, chamei pérdida de perdida. Prejuízo em Brasil é pérdida e não perdida. Então un problema de acentuación que en español cambia el significado de las palabras. Protótipos como Prototipo. Prototipos, em Brasil é protótipos.
Sim, temos que ter um processo de implantação controlado e robusto, forte. Temos que capacitar pessoas. Em Brasília, costumo oferecer uma vaga no Congresso e passagem de ida e volta para quem, como chama, adivinha? Descobre. Para que descubra. Descubra o item 13 que está faltando. Aqui não dá tempo, Abelardo. Então, não vamos oferecer esse prêmio para vocês porque não temos tempo. Senão vocês estariam com a passagem de ida e volta para o Brasil, para o Congresso. Qual seria o item 13 do projeto para terminar? E qual o componente também importante que não foi contemplado? Que não fora contemplado até agora? 5 segundos para pensar. Se eu falasse bem espanhol, eu ia interagir com vocês melhor. Né? Mas eu não... 5... Essa é uma dimensão que está faltando, que fala do comportamento, dos desafios, do câmbio, dos riscos, das oportunidades, que é a dimensão cultural, o câmbio cultural, é muito importante. E aí eu vou dar um exemplo rápido, que isto é muito importante. Câmbio cultural, em Brasília é assim, não sei se em Buenos Aires. Pressuposto, lo necessário passar, gastar, reset, acabar. Lá, aprovação, ou seja, tendo que consumir o orçamento, o pressuposto, senão, no princípio da anualidade, sim, não volta o pressuposto para a instituição, melhor será concluir e gastar, se zerar, resetar o pressuposto. Quanto vai gastar, melhor. Sem mérito. Se numa reunião de assignação pressupostária, se o ministro do planeamento acá, vocês, secretários sectoriais, você precisa de pressupostos? Quanto você gastou em ano anterior? 70%? Então você vai ter agora 60%. Você gastou só 70%? É preciso gastar, orçamento é preciso gastar, pressuposto é preciso gastar. Isso é o mérito, a lógica está completamente equivocada. Temos que tirar essa lógica. Sacar essa lógica, hay que sacarla. Sacar, enterrar essa lógica. Sepultar, como chama? Sepultar. Sepultamento desta lógica para a construção de uma lógica nova. Pressuposto necessita a hora gastar bem. Corretamente gastar melhor. Isso terá mérito se você cambiar da lógica do gasto para a lógica da eficiência. Só que o gestor que faz isso, às vezes, é punido, é penalizado e não é premiado, porque ele terá um orçamento cada vez mais restrito. Em Brasília, temos a crise hídrica. O governo, quem gastava muita energia, agora está bem, porque ele faz uma pequena redução, a conta não vem com nenhum, como se chama, uma penalidade. Sim, penalidade ou como um castigo. Se já estava com uma economia boa, se agora tendo que reduzir, tendo que tirar o banho e tendo que tirar como chama, passar roupa? La plancha. La plancha, sim? Sim, por la crisis hídrica. É um problema hídrica. de avaliação. Sim? Mas já estou concluindo e quero concluir com essas razões para que os governos se ocupam desses custos. Esse é aquilo que eu já falei. Quando o governo se faz cargo desses custos, pode efetivamente oferecer melhor serviços, mais serviços com a mesma carga fiscal, manter esse nível de serviço para reduzir a carga fiscal e melhorar a qualidade do gasto. Eu gosto de terminar com esta árvore, porque há muito discurso de governo, de políticos, que gostam de dizer que buscam economia, custo-efetividade, eficiência, eficácia. Então, se tem um teste para pegar político falastrão, não sei se a palavra falastrão é boa. Falastrão? Se falam demais e não cumpre. Ah, sí, es para ver si es muy charleta o si chamulla. Habla demais e não hace nada para a população. Seria. Sim? Como chama? Chamucheiro. Chamucheiro. Tem muito político chamucheiro. Seria um teste. Agora a tradução foi boa. A pergunta é: você tem raízes, é correto? Raízes profundas de contabilidade, controle interno, planeamento, pressuposto, finança e sistema de custos? Como quer auferir resultados de eficácia se você não cuida das raízes que a população não vê?
Você é um... Como chama? Chamus. Essa palavra vai ser mais difícil eu gravar, mas é boa. Chamus. Se eu tivesse muito tempo, eu ia decorar ela, mas não. Agora, se eu tivesse tempo, é importante que o sistema de informação de custo exerce o caule da árvore. Esse caule? El tronco. Tronco da árvore que liga as raízes aos frutos. Sistema de informação de custos, sistema de informação gerenciais. Senão não há comunicação, não há integração, não há oferta com eficiência. Há governo falando somente dos frutos, das folhas e dos galhos, sem cuidar das raízes, sem cuidar do caule, do tronco. É muito importante que vocês façam um teste para pegar político charu. Não, mas chamus. Chamuqueiro. Essa é difícil. Eu vou escrever em português. Pronuncia com... Chamuchego. Isso. Muito bem. Há muito político. Em Brasil há muito. Na Argentina deve ser pouquito, né? Mas em Brasil há muito. Então, se há sustentabilidade. Para terminar, este prometo, Abelardo, é a última, como chama a transparência? A última transparência da oponência. Os resultados, em Brasília, estamos passando por um processo de descoberta de corrupção muito forte, na crise na Petrobras, na crise de credibilidade e associada a crises também mercado externo. Estamos passando um processo de ajuste fiscal muito forte em 2015. Eu costumo dizer que os resultados à sociedade, mais progresso e desenvolvimento, tem que ser ligada à melhor transparência e responsabilidade dos valores éticos e as ações. Como ligar isto? Sistema de informação de custo para o setor público ajuda a plantear essa consciência ética do recurso escasso que foi disponibilizado para o gestor entregar um serviço à população. Então, nós temos basicamente duas estratégias: a qualidade e eficiência do gasto e do combate à corrupção. A luta contra a corrupção, essas duas estratégias não são excludentes, elas são convergentes. No são excluyentes. Como? Excluyentes. Excluyentes. Sim, isso é mais difícil. Contabilidade de bengado é, em princípio, custos do setor público, gestão orientada aos resultados e, propriamente, as ações de combate à corrupção. Essas são o que eu chamo de... Este combate aos desvios, os despilfarro e o mau uso do dinheiro público. Isso é um círculo virtuoso. Mais consciência, valores éticos e responsabilidade, um círculo virtuoso, e sistema de custo está neste processo. Então, como falou-se muito em complexidade, em complicação, vou terminar minha exponência. A exponência é correta, né? Minha exponência deixando para vocês alguns contatos de material que estamos trabalhando em Brasília, mas com esta mensagem. Em realidade, é de um cantante, esse cantante brasileiro, Anitelli Leone. Ele diz que, em português, no fundo é simples ser feliz. Difícil mesmo é ser simples. Em realidade, é simples ser feliz. Duro é ser simples. Ou seja, a felicidade e sistemas de custos é complexo, mas nós podemos simplificar essa complexidade e ser feliz com a implantação. Muitas graças. Deixa meu contato. Entonces, yo primero quiero agradecerle a Víctor la paciencia por el horario y agradecerle también que desde el año 2013 nos invita a participar. Hemos participado vía streaming del Congreso de Costos y Calidad del Gasto de Brasil. Con gente de la contaduría participamos. Víctor, ustedes le dan el sistema, el software. ¿Es un software o es un sistema conceptual lo que le dan a las agencias del gobierno? Sí, muy importante. Es un software produzido pela Secretaria do Tesouro Nacional. É um software muito parecido com a técnica ERP, que no fundo é a integração tecnológica e conceitual que dá cabo a um ERP. Isso não é um software solamente porque é uma integração de vários softwares.
Sim, é um processo tecnológico complexo. Por isso que não dá para desenvolver um processo tecnológico somente contratando serviços tecnológicos de fora. Essa é uma necessidade de desenvolver in-house, mas também absorvendo tecnologias como BI, por exemplo, e outras tecnologias. Mas a inteligência do desenvolvimento tem que estar no governo, porque se a inteligência não estiver no governo, aí 99% de chance de fracassar o processo. Ahora, ese software recibe información de los sistemas de presupuesto, de contabilidad, de bienes, de cada agencia. O sea que si no tienen desarrollado eso... É muito interessante porque, como o Gerardo Una colocou, em Brasília implantamos o CIAF em 86 e, devido à crise inflacionária, tivemos que fazer uma conta única muito forte e uma centralização pressupostária muito forte devido ao descontrole do governo e o processo inflacionário. Então, essa cultura de coordenação e centralização facilitou colocar evoluções em um pressuposto coordenado centralmente, uma conta única forte. Vocês terem uma ideia, eu sou servidor público de uma chama autarquia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nordeste de Brasília. Sou um servidor público federal a 3 horas de voo de Brasília. Me pago, é processado em minha universidade, mas repercute imediatamente em CIAF. Então, há uma necessidade de usar bem os sistemas estruturantes de governo. Solamente o sistema estruturante de governo não responde custos, porque estás mirando uma dimensão financeira excessiva, tendo que agregar outras dimensões. Os sistemas de gestão operacionais, então se ela é uma convergência de dados muito grande e devido à dimensão exagerada à recomendação de Arquimedes. Você está fazendo o quê? Um sistema de custo para uma agência? Muito bem. Você está fazendo para a cidade de Buenos Aires? Muito bem. Você está fazendo para a província? Muito bem. Você está fazendo para toda a Argentina? Era importante ter essa dimensão. Né? E cada vez que você aumenta o tamanho, mais complexidade e mais integração de dados. E não único software é capaz de responder uma dimensão a nível federal como no Brasil. Mas há uma experiência muito, muito rica. Alguns ministérios estavam contratando desenvolvimento. Quando o governo conseguiu entregar algo útil, ele disse, mas por que eu vou desenvolver do zero de início se eu posso usar o Stede? Disponibiliza o Stede e eu complemento a minha necessidade de informação. Porque para desenvolver, desplegar, desarrollar do zero de início é muito mais complexo. E pelo nível de centralização das informações, este desenvolvimento individual terá que migrar para as informações estruturantes. É muito complexo, é muito caro ter desenvolvimento sem um alinhamento primeiro dos órgãos centrais. O que o Brasil fez foi um bom alinhamento dos órgãos centrais para promover a liberdade de desenvolvimento, mas com uma diretriz e uma diretiva lógica do ponto de vista da factibilidade. Bien, y lo último, si no tenés desarrollado un sistema de bienes, de patrimonio, de inventario, obviamente no vas a tener depreciaciones, que se mencionaba hoy Nelson, creo que era, así que obviamente ese sistema lo necesitas para costos, sí o sí, ¿no? Sim, todas as perguntas são muito interessantes porque as palestras foram muito bem encadeadas porque elas são muito interdependentes. Tendo que ter sistema de informações tecnológico, CIAF, tendo que ter uma cultura de pressuposto de gestão por resultado, tendo que ter tudo isto e como convergir tudo isto. Isso é muito no Brasil. Essa consciência nós temos e
talvez um dos pontos fortes da experiência brasileira foi a compreensão daquilo que Nelson colocou. Não estamos procurando o custo exato, mas por aproximação sucessiva, tendo que calcular o que com os instrumentos que tenho hoje, e amanhã melhorarei como fazer a evolução para ter uma informação melhor. Se você não tem depreciação, não tem custos? Tem custos, custos sem depreciação. Quando tiver depreciação, vai ter custo com depreciação. A inteligência é você usar, saber o que você está calculando, ter os componentes em sua mão. Isso depende do modelo conceitual muito forte. Sim, é claro que quando tiver a contabilidade por debengado na sua plenitude, sistema de patrimônio integrados, terá uma boa contabilidade patrimonial e terá mais facilidade de sistema de custos, ter mais fidedignidade. Sim, muitas empresas não controlam o patrimônio com perfeição. O desafio às empresas grandes fazer o que chama em Brasil de conciliação, que está no contábil ou que está no patrimônio. Estão sempre defasados. Porque o patrimônio é dinâmico. Então você tem sempre por uma aproximação. E o governo é muito grande. Então, tem que ter um bom senso. Essa é uma palavra que aprendemos muito com o projeto de custos. Tem que ter bom senso. E bom senso não se aprende rapidamente. E se você não tiver bom senso, vai gastar muito dinheiro e não vai alcançar um resultado adequado. É muito importante o controle patrimonial. Sim. E isso tem que ser feito. E esse é um ensinamento muito grande em projeto de custos, que é o gradualismo, que é a informação vai melhorando à medida que você vai aprendendo a medir e vai usando. Essa é a noção de primeiro passo. É como, eu não sei como chama na Argentina, eu vou fazer uma medida, uma balança para ver meu peso. É uma balança? Sim, pesar-se. Pesar-se. A balança não está muito bem, não está muito calibrada, mas eu tenho que pesar. Eu peso e ajusto a balança. Depois peso de novo. Isso é um ciclo virtuoso. Se vocês querem, se você depender de uma balança precisa, você nunca vai se medir e nunca vai evoluir. Então, custos é mais ou menos entender essa complexidade e dizer, de que posso, com o espírito, com a mente aberta para custos, o que posso implementar? Já. Sim? Com os recursos que tenho agora. E ir evoluindo y tener buen senso. Okay. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, despedimos con un aplauso a Víctor.